Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, uma live, um conteúdo do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alan. Estamos aí nessa função de estar conversando, dialogando com diversos estudantes, instrutores, irmãos gnósticos, né, para a gente difundir os ensinamentos a todas as pessoas que queiram e tenham interesse de conhecê-los. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já peço de imediato aí o apoio de todos ao nosso canal, se inscrevendo, dando o seu like, comentando, fazendo perguntas para nós, aproveitando aí o nosso convidado, que hoje é o nosso irmão, é um convidado internacional, inclusive, Fernando Castro, que se encontra na França nesse momento, né? Não sei que cidade da França que se encontra mesmo, Fernando, perdão, eu me O esqueci. nome da cidade é Pelicano, seria Pelicano em português, Peliçano em francês. Ah, olha só, que legal. Faz tempo que você está aí? A gente está chegando já no terceiro ano aqui, Ah, é o mesmo local já há 3 anos. Nossa, nessa como o tempo cidade. passa, né? Aham. Olha É. só, que bacana. Bom, então, curtam, deem seu like, comentem, perguntem, tá? O Fernando, ele tem uma experiência muito grande nessa caminhada no esoterismo, no autoconhecimento. Então, aproveitem a pessoa, o aprendizado dele, as experiências. Compartilhem também, tá? Compartilhem esse link com os amigos, as pessoas que possam se interessar pelos assuntos, pela conversa de hoje. Fernando, eu gostaria de pedir para a gente começar, como sempre, como todo convidado, uma pequena apresentação pessoal, para a gente te conhecer um pouco mais, e um pouco sobre a sua jornada, como foi a tua experiência na gnose, desde quando tu conheceu e até os dias atuais, algo assim, né, Sejam? Não precisa ser tão detalhista, talvez, se não quiser, ou se quiser pode ser também, não tem problema, e aí a gente vai iniciar dessa forma. Já te agradeço já de antemão pelo tempo, pelo esforço, tá? De estar aqui com a gente. Oi, então, bom dia ou boa tarde para toda a audiência do canal. E para começar, a gente quer um agradecimento sincero pelo esse convite. Também uma oportunidade que nós, como missionários, sempre sentimos ter uma porta aberta para comunicar, não tanto o que é a nossa vida pessoal, mas no contexto de que a vida de cada um de nós se conjuga com uma experiência dentro de uma humanidade que a gente quer ajudar, que a gente quer compartilhar com ela esses valores que nós vamos encontrando através da experiência gnóstica e, sobretudo, também mostrar que existe um caminho, que existe ferramentas propícias, efetivas, que nos permitirão realizar por nós mesmos essa jornada. Então, no momento que a gente é convidado, como nesse dia, é maravilhoso para nós poder compartilhar com o público brasileiro, talvez de Portugal também. A gente sente uma alegria de consciência, e também um dever de permitir que esse ensinamento possa ter testemunhos. Eu acho que já houveram outros participantes nesse canal que han mostrado, através de suas palavras, como a gnose permitiu abrir todo um panorama, uma perspectiva que nos enriquece, né? A gnose, eu sempre tento me lembrar de uma pequena, uma coisa pequena que a gente sentiu com o mestre Samael, faz uns anos atrás, de imaginar que qualquer pessoa no mundo que conhecesse a gnose faria a sua vida mais feliz. Independente do que nós poderíamos chamar grau social ou grau acadêmico, ou em que latitude da Terra a gente mora, vamos dizer assim que a gnose é tão importante como o ar, é tão importante como a água, é tão importante como a nossa vida, digamos, que nós imaginamos será real. E poderíamos até dizer mais, a gnose se encontra dentro de todos esses aspectos da nossa existência, porque tem um provérbio, digamos assim, filosófico, um filósofo inglês que dizia: nós não somos seres materiais que temos experiências espirituais.
como a maioria das pessoas pensam, entre parênteses, né? Nós, quando entramos hoje em dia numa escola de tipo mística, ou esotérica, ou de um conhecimento oculto, é o normal desta época acreditar que isso é tipo um suplemento, é tipo um hobby. As pessoas acham que vale a pena uma vez por semana tentar experimentar algo dessas dimensões ou desses universos que para nós são ocultos. Porém, esse filósofo dizia que não é assim em realidade. Nós não somos seres materiais que experimentamos a espiritualidade. Nós somos seres espirituais que experimentamos a matéria. Mas, logicamente, nos tempos atuais, que nós conhecemos um Kali Yuga, ou a era de trevas, a era de oscurantismo, como seria a palavra em português? Agora misturou. Seria a obscuridade. Obscuridade, obrigado. Nesta época, então, as coisas se inverteram, e para a maioria da população mundial, o real é aquilo que nós consideramos material hoje em dia. O físico, o real é somente, por exemplo, uma vida que dura 80 anos, 60 anos, com muita sorte, 100 anos. Isso é o real para a pessoa. E isso é o que também vai reger a existência da maioria das pessoas no mundo. Então, elas vão deixar as questões espirituais em um segundo, terceiro, quarto plano, sendo que o verdadeiro gnóstico, ele vai inverter esse processo, ele vai, por compreensão, perceber que as coisas materiais têm uma origem espiritual. Então, não somente vale a pena, senão que é urgente realizar esse trabalho que nos corresponde como uma partícula divina que nós levamos no nosso coração, e como também uma expressão divina que nós temos, que é o corpo físico. Levar esse trabalho adiante vai fazer, então, imortalizar valores para um mundo espiritual e eterno. Não sei se saiu muito da parte que você falava da nossa história. Bom, meu nome é Fernando, vamos lá. Nasci num país tropical. Como é que conhece? Uma excelente introdução, Fernando. É isso. Beleza. Então, meu nome é Fernando, nasci em um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Acho que vocês conhecem a canção. E tenho uma esposa chamada Andréia. E nós estamos na missão, no frente de batalha, para difundir a gnose faz muitos anos. Começamos numa escola gnóstica em Brasília, no ano 1992. Para o 93, nós já estávamos ingressando no nível superior da gnose, que é a segunda câmara, nos preparando como missionários gnósticos, aos pés do templo Lumen de Lumine, com o venerável mestre Lakshmi, que foi, no caso, o mestre que nos guiou missionalmente, espiritualmente falando, por muitos anos, e desde aí nós nos mantivemos na missão, na difusão da gnose, até agora, agradecendo a Deus, aos irmãos, aos companheiros, aos nossos mestres que foram aparecendo também no caminho, né? Outros irmãos maiores, digamos assim, que se tornaram ou se deram a conhecer como mestres, né? E agradecendo a todos eles, inclusive teria que agradecer de forma muito sincera a minha família carnal, e que todos eles nos permitiram, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a continuar e não deixar esse caminho maravilhoso, porque como todo estudante gnóstico sabe, existe sempre a resistência, né? Existem elementos dentro de nós que não se interessam pela luz, que não se interessam pela sabedoria, e que vão também lutar para que nós desistamos desse caminho, né? Não é uma coisa mecânica a gnose. O que mais eu posso dizer? Bom, aí já dentro do que seria o Brasil, a gente participou um tempo na missão em Brasília, logo sentimos um chamado no coração muito forte de ir para o Uruguai. Isso foi depois de um ano de ter retornado do monastério Lumen de Lumine. A gente foi para o Uruguai para a consagração do monastério Quetzalcoatl, e quando voltamos, tínhamos algo assim como que não podíamos ficar longe desse lugar. Praticamente chegamos em casa, fizemos as malas e fomos para o sul, para o lugar mais perto que existia do Uruguai, na nossa cabeça, que era uma cidade chamada Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Né? Não é a cidade mais perto, mas ela é bem perto. E logo fomos para o Uruguai,
e já lá tivemos a oportunidade que nos abriram as portas para ficar realizando a nossa missão por lá. Nos sentimos muito bem, muito familiares com os irmãos do Uruguai, e também foi nossos primeiros passos para fazer uma integração com o que hoje é o nosso guia espiritual, Venerável Mestre Michael, sua esposa, Venerável Mestre Sofia. E desde ali, nós fomos projetando outras missões, tivemos no México, tivemos nos Estados Unidos, voltamos para o Uruguai, e logo, depois de muitas situações, viemos parar na Europa, na Alemanha, na França, e hoje em dia a gente está já para o 4º ano na França, 4º ano de missão na França. Preparando-nos para nos mudar de novo para outro lugar, mas acho que dessa vez é na França mesmo. Ah, ok. Legal. E você estava falando ali que nessa trajetória, eu acho que, por exemplo, eu não sei se a nível de Brasil, a gente teria que, acho que dá para fazer esse comentário, a nível de Brasil, o povo, pelo menos dentro do terceiro círculo, a nível de Brasil, eu acho que nós temos um contato, assim, muito pequeno com, ou seja, por mais que a gente tenha toda a literatura, etc., com a pessoa, com a expressão do Mestre Lakshmi, né? E aí eu sempre, por exemplo, outro dia a gente conversou com o Fernando, perdão, com o Alexandre, né, perdão, e a gente falou um pouco sobre o Mestre Lakshmi, algumas coisas das experiências que ele teve com o Mestre Lakshmi, como foi, né, a trajetória desse mestre, e assim, já vale a pena a gente sempre aproveitar, e eventualmente um dia, quem sabe, a gente consegue trazer o Mestre Michael para uma entrevista como essa também, né, a Mestra Sofia, em alguma oportunidade, a gente vai poder conversar um pouco mais também sobre isso. E assim como eles, como o mestre e a mestra, você também teve muito tempo, né, uma experiência assim, ao lado do mestre, até onde eu sei, né, Fernando? Então, sei lá, eu acho que seria muito legal se você pudesse falar um pouco mais do Mestre Lakshmi, algumas experiências, né, como foi esse processo, ou seja, o que vier no seu sentir, né, dessa experiência de ter vivido com ele, com a mestra Luz Alba, inclusive, também, né, ou seja, essas experiências, e, ao mesmo tempo, trazer essa clareza do que foi a missão desse mestre, né, porque, qual é o motivo da sua vinda no mundo, né, os seus ensinamentos, enfim, algo nesse sentido. O que a gente poderia falar sobre isso, Fernando? Perfeito, com muito prazer. Olha, eu, antes de ir para o Monastério Lumen de Lumine, temos que lembrar que era uma época onde não existia internet, não existiam celulares, a comunicação com o Lumen era muito escassa, existia a possibilidade de escrever cartas, que às vezes demoravam 3 meses ou mais para voltar com uma resposta. Quando a resposta chegava, se era de medicina, a pessoa já tinha curado ou já tinha morrido. Um pouco a brincadeira, mas era assim mesmo. Então, na nossa primeira oportunidade de ir ao Lumen de Lumine, éramos muito jovens, tínhamos 18 para 19 anos, e eu fiz muitas ideias na minha cabeça, né? Quando a gente lê os livros do Venerável Mestre Samael, lá nós encontramos uma descrição do que é um mestre. E isso nos impressionava muito, imaginar essa idade, principalmente, a gente pensa sobretudo nos poderes que tem um mestre, né? Poderes de Jinas, poderes astral, clarividência. E eu fazia uma lista na minha cabeça, quando eu estiver perto do Mestre Lakshmi, então eu vou pedir para ele fazer demonstrações, eu vou perguntar, eu era muito imaduro, né, eu tive uns 2 meses de segunda câmara antes de ir para o curso de missionários, então foi assim, super verde, então eu dizia, o mestre vai interpretar nossos sonhos, provavelmente durante o curso, eu tinha essa imagem do que era um mestre, né. E chegando lá, eu lembro que me impressionou muito, porque todas essas perguntas caíram ao piso, né, a gente já não tinha vontade de fazer esse tipo de pergunta tão infantil, mas ao mesmo tempo nós nos sentíamos, em todas as oportunidades que tivemos frente ao Mestre Lakshmi, sentíamos que estávamos frente a digamos assim, algo assim como um oráculo, a um ser que tinha todos os poderes e toda a sabedoria. E não passava na nossa mente a possibilidade de que ele não soubesse algo ou de que ele não pudesse fazer algo. E isso era uma coisa que irradiava um certo
essa expressão de luz ou de verdade que não se pode transmitir com palavras irradiava um certo terror, eu acho, assim, às vezes a pessoa ficava assim como congelada para saber que não quero perguntar nada porque eu ficava até assim intimidado de saber o que pode sair dessa fonte, né? Quando a gente vai, esse é um sentir pessoal, eu sei que outros irmãos tinham outras formas de actuar como o mestre Lassner, mas nossa, particularmente, eu tinha assim como uma espécie de, como ter um gigante na minha frente, né? Então, eu fazia muito cuidado assim antes de perguntar algo e tal. E efetivamente nós pudemos, tivemos a graça, digamos assim, de acompanhar numa forma periódica as convivências. A gente foi a muitas convivências e missionalmente, né? Acompanhar a obra do mestre Lakshmi, recebendo dele uma ajuda tremenda que não temos como pagar, provavelmente não temos nem a capacidade de entender a magnitude da ajuda que os mestres nos dão, já falando, abrangendo aos outros mestres e guias espirituais, né, nessa vida. Fisicamente foi o mestre Lassmi, o mestre Michael, a mestra Sofia, e outros mestres que nós conhecemos e que respeitamos profundamente. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Alan, para falar um pouco o que é o mestre da Loja Branca, porque eu acho que vale a pena. Outro dia eu estava lendo um pouco da literatura francesa, dos clássicos, para quando a gente vai dar uma primeira câmara, ter argumentos, né, que a nossa comunicação possa ser também, digamos, assimilada em uma forma muito direta, citando coisas do país, né. Então, faz um tempo a gente estava estudando a Victor Hugo, que o mestre Samuel fala muito dele, então, Os Miseráveis, tudo aquilo, né. Retrata muito a psicologia, tanto as coisas boas e ruins da França, né, a nobreza e também as coisas difíceis, e um pouco, não nesse nível espiritual, mas um pouco também rico como literatura, Alexandre Dumas, que vocês conhecem, com certeza, escreveu os Mosquiteiros, né, os Três Mosquiteiros, D'Artagnan, o Colar da Rainha, né, que é uma história que tem raízes esotéricas, o Conde de Monte Cristo tem certos princípios esotéricos, não vamos dizer que é uma obra esotérica, mas tem algumas coisinhas ali escondidas. Então, no momento da vida de Alexandre Dumas, um dos ajudantes dele, ele tinha um ateliê de escritores que ajudavam ele a escrever os livros, a dar ideias, né, para a trama e tal. E ele dava o toque final, né, isso era uma prática comum, e talvez até hoje seja, né, em ateliê de um artista, por exemplo, plástico, um pintor, ele tem os discípulos que fazem a coisa assim, o bosquejo, e ele vai e retoca, né. No princípio é ele que faz, mas já com o tempo, o mestre ele vai retocar os detalhes, né. Então Alexandre Dumas já estava nesse nível, já era um mestre consagrado, da literatura. Ele tinha um ajudante que era um muito bom escritor, né, e esse escritor, um dia, teve a brilhante ideia de atacá-lo na justiça, Alexandre Dumas. Ele atacou na justiça dizendo que ele queria também aparecer o nome dele no livro, e que ele queria ter um salário mais alto, porque parece que alguma dessas obras, algumas ideias que eram muito boas vinham dele, né, então ele foi e fizeram aí, tiveram que lutar na frente a juízes, advogados e tudo. E no final o juiz resolveu assim: "Olha, o seu nome não vai aparecer no livro, não tem jeito, mas eu vou pedir para ele dar um pouco mais de dinheiro para você, porque você realmente trabalhou duro, ajudou". E ele falou: "E eu vou explicar por que eu vou dar ganho de causa a Alexandre Dumas", né. E eu acho que aí vem o que é um mestre e o que nós somos, os discípulos, tá. Eu acho que resumiria assim, ele falou: "O Alexandre Dumas sem você continuará sendo Alexandre Dumas. Uhum. Você, sem o Alexandre Dumas, não é ninguém". Tá bem? Então, assim seria o nosso sentir frente aos mestres que tivemos e que temos, é que nós somos obreiros, ajudamos em uma certa forma, e também agradecemos de poder participar nessa obra que eles estão escrevendo, mas, os esforços que eles fizeram, a disciplina que eles tiveram na vida, manter essa vestimenta branca, digamos assim, que simboliza a maestria, limpa,
é um esforço sobre-humano e que nós não podemos em nenhum momento ignorar ou ser, digamos assim, superficiais nessa apreciação. Então, a todos os mestres, eu citei os guias espirituais, né? Mas a gente teve a oportunidade de compartilhar e se enriquecer de pouco a muito com alguns outros mestres que estavam também ao redor dos nossos guias espirituais, como foi o mestre Elgins, que foi um curto, muito breve encontro, mas também me deixou a sua marca. Depois nós tivemos outras possibilidades de interactuar com ele, quando estivemos na Alemanha. Logo, a mestra Luzalva, logicamente, que estava muito próxima do mestre Lakshmi, e também tivemos a oportunidade de interactuar com o mestre Tawil, o mestre Aron, a mestra Sardes, a mestra Liz Minerva, não muito, mas tivemos também, pelo menos de vê-los, já a gente se sentia feliz de ver esses grandes paladins da gnose, né, ao lado do mestre Lakshmi, acompanhando na missão, e, logicamente, também logo o mestre Galeno e sua esposa, assim que... Bom, é isso. Não sei se respondi a tua primeira pergunta. Não, é isso, ou seja, mostra um pouco, né, o que é esse momento ímpar de a gente poder ter a presença de um mestre, né, da Loja Branca para nos auxiliar no caminho, né, nos mostrar, nos ensinar, primeiro de tudo, assim, nos mostrar o caminho para ser um homem, uma mulher de boa vontade, uma pessoa que busca ser como é, um bom uma boa pessoa na sociedade, né? Ou seja, inicialmente, ou seja, porque quando a gente fala dos mestres, muitas vezes os mestres ensinam coisas muito profundas e do ultra, e que a gente se identifica e pensa que o trabalho e o caminho é o despertar nesses mundos supremos, superiores, que de verdade, que é também, mas só que passa pelo primeiro passo, né? Digamos, como a criança que antes de começar a caminhar, ela precisa engatinhar, né? Depois ela vai se apoiando no sofá ou numa cadeira, alguma coisa assim, depois ela fica de pé por alguns minutos, vai fortalecendo os músculos das pernas e depois ela começa a caminhar. E aí é outro universo, né? Ela passa a viver outra experiência na sua vida. É magnífico para ela. E para nós é da mesma forma, ou seja, a gente precisa engatinhar primeiro, ou seja, aprender a ser essa boa pessoa, bom amigo, né? Um bom vizinho, uma pessoa que sabe se relacionar bem com os outros, né? Que sabe compreender, enfim, né? Melhorar esse aspecto que corresponde a um trabalho interno da nossa psicologia, né? De trabalhar sobre as nossas emoções, pensamentos, sentimentos e hábitos que a gente vai percebendo através dessa auto-observação, desse autoconhecimento, que são negativos, e a gente precisa, e se a gente continua manifestando eles, vai ser impossível a gente conhecer as realidades superiores, né? Essas dimensões que os mestres, que a gente escuta, que a gente aprende, e muitas vezes como um instrutor, né, gnóstico, a gente ensina, e a gente quer conhecer, mas precisa dar esse primeiro passo, né? Então, eu acho que o mestre, ele... acho não, digamos, me parece, né? E você, com a sua fala, você deixou um pouco essa clareza de que tem a parte humana, que é uma pessoa como nós, e a primeira coisa que normalmente eles nos ensinam, porque é o mais necessário para nós, é como ser um bom cidadão, uma boa pessoa. É a primeira coisa, né? E aí, acho que pouco a gente vai chegando no que a gente gostaria também de aprender, que é despertar nesses mundos superiores, né? Eu não falei disso especificamente, mas eu acho que você tocou num ponto essencial do que é a gnosis e do que é um mestre. Às vezes se pergunta, quem são os mestres? Por que eles são mestres, né? Muita gente nos pergunta. Porque eles são mestres da vida, justamente. Viveram uma série de experiências em muitos ângulos e conseguiram metrizar, essa palavra existe em português? Metrizar? Conseguiram... Metrificar seria. Metrificar, poxa. Metrificar. Até onde Okay. no meu entendimento. Tá bem. Se não é isso, alguém escreve aí, por favor, nos comentários, a gente não vai se sentir mal. Então, eles conseguem metrificar, de acordo com o vocabulário do Alan, as situações da vida.
né? E essas situações da vida, como dizíamos, não são somente espirituais, não são somente experiências internas, são questões práticas, né? Do que seria, por exemplo, os relacionamentos, a família, a forma de ganhar o pão, a forma de se lidar com a sociedade, que ela, nesses momentos, muda continuamente, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora, são todas as mudanças rápidas. Então, ter uma capacidade de fazer um caminho espiritual no meio dessas mudanças e da voragem social é o que qualificaria os nossos mestres. De acordo, Sim, por exemplo, com o que seria os ensinamentos do Oriente, os mestres do Oriente e a filosofia espiritual do Oriente é uma vida de abstenção, né, e de retiro, principalmente. A gente imagina o cara na selva, ou na montanha, ou na gruta, meditando, né, muitas vezes célebre, né. Já quando vem o Cristo, né, o mestre Yeshua Ben Pandirá, o mestre Jesus, então ele vai abrir o termo de equilíbrio entre as duas correntes, que seria a corrente oriental, que é um pouco mais levada ao mundo espiritual. A abstração talvez seria das coisas mundanas, né? E o esoterismo do mundo ocidental, que é um esoterismo que a gente vive dentro da sociedade, que é muito mais duro, aunque pareça que fosse mais difícil sair da sociedade, como fazem no Oriente, né, como faziam os grandes gurus no Oriente, é muito mais difícil fazê-lo dentro da sociedade, o trabalho espiritual. Porque dentro da sociedade, dia a dia, nós vamos estar frente a provas, tentações, eh, desafios, né? E manter esse equilíbrio. O mestre Samael resumiu isso no que ele chama o matrimônio perfeito, né? Ou o caminho do fio da navalha, que é um termo que usava muito o mestre Gurdjieff. Lá nós vemos o que é um caminho que tem perigos por dentro e por fora, né? No mundo oriental, digamos que os perigos são por dentro. No mundo ocidental, a distração das pessoas está fora. E no mundo do gnóstico atual, está nos dois lados. Mas vale a pena, porque maior a dificuldade, maior a aprendizagem. E os valores que a pessoa encarna são mais profundos, são mais ricos, e essa riqueza não se perde, né? Uma outra coisa importante que a gente aprendia desde as primeiras câmaras lá com o senhor Dário e a sua família, né, que foram os que introduziram a gente na Gnosis. Vale um momento para dar um agradecimento público a essa família Dias Teixeira, pessoas de um coração imenso e uma rica vida filosófica e espiritual, que graças a eles a gente conheceu a Gnosis, então não teria também palavras para teríamos que gastar o podcast agradecendo. Então aí nós víamos quando eles diziam o que vale a pena de fazer um trabalho espiritual é porque tudo que a consciência vai captar como valores não se perde, isso fica na pessoa. Isso engrandece, né? A pessoa pode desencarnar, encarnar novamente e vai trazer valores que vão fazer sua vida mais harmoniosa, mais lúcida. E, logicamente, quase que estamos, quando falamos de gnose hoje em dia, como se estivéssemos falando em japonês ou em árabe ou em chinês, porque é um idioma que se está transformando em um idioma incompreensível para a humanidade, né? A humanidade está, claro que vai soar um pouco forte o que eu vou dizer, a humanidade de hoje vive dentro de um inferno sem saber que é um inferno. Ou seja, a sociedade moderna é um inferno. E eu vou provar para o público que, se é um público novo, por que inferno? Porque, vamos dizer assim, antes no mundo existia, digamos, os céus, né, as dimensões superiores, Nirvana para Nirvana, Maha para Nirvana, ou os céus de Dante Alighieri, né? Depende de qual tradição, sempre vai ter uma referência aos mundos superiores, né? O mundo astral também, podemos dizer que é parte de um céu, quando é positivo. Logo, nós tínhamos o mundo aqui, o planeta Terra, né? Que nós dizíamos que é um planeta que tem as duas características, tem características de expressão dos anjos e dos demônios, né? Nesse planeta, que batalham também nesse planeta uns para escravizar a humanidade e os anjos para liberar a humanidade. E logo vem os mundos soterrados, os mundos infernos. Só que o que acontece? Faz uns 30 anos aproximadamente,
a densidade do planeta, ou melhor dito, a densidade da sociedade aumentou tanto, ou seja, a maldade e certas condutas de degeneração que tem a humanidade cresceram de uma forma tão alarmante que a vibração que a gente tem hoje em dia como planeta já não é a de um planeta como deveria ser, senão que é uma vibração do primeiro círculo do inferno, mínimo, pelo menos o primeiro círculo do inferno. Quer dizer que nós descemos em um nível de vibração. Então, uma pessoa deveria vibrar em 48 leis. E hoje em dia, uma pessoa, geralmente falando, vibra a 96. Quer dizer que ela já vibra dentro de um inferno. E como a gente pode provar isso, né? Eu dizia, vamos provar. Dar uma prova. Por que a gente fala isso? Porque hoje em dia, por exemplo, o pecado se transformou numa norma. E as pessoas aceitam isso. Se nós vamos, por exemplo, 50 anos atrás, 100 anos atrás, se alguém roubava, ou se alguém mentia, se alguém era preguiçoso e tal, a sociedade, ao mesmo que, vamos dizer assim, fizessem muita gente, ao mesmo tivesse a mesma conduta, era mal visto. A gente dizia, isso é uma desarmonia na ordem social, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, se você mora na França, e eu acho que pode ser um problema que existe em todo lugar, certas profissões, quando a pessoa faz um curso, faz uma formação, no curso ela vai aprender a mentir para vender, por exemplo. Um vendedor de casa na França, puxa, eles aprendem no curso como mentir, né? Então, você vai olhar centenas, milhares de histórias, né? Então, o cara aprende, a primeira coisa que você tem que falar para o cliente, e desculpa falar agora, alguém vai aprender isso e vai usar isso para o mal, sabe que é um erro, sabe que está ganhando um karma, e sabe que vai ter que pagar as consequências, né? Só estou ilustrando a forma de dar uma explicação do que a gente dizia. Então, o cara vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, lá, você é de onde? Da Amazônia. Não, mas você nasceu onde? Eu nasci em Cascavel. Aí a pessoa vai falar, sim, meu tio também. Ele vai mentir alguma coisa para criar um laço de familiaridade. Porque eles estudam numa psicologia barata e diabólica, né? Que a pessoa, com esse tipo de técnica, ela vai ficar confiante em comprar o que você está vendendo. Né? Então, lamentavelmente, eles aprendem curso, e sem limites, né? Depois, se isso que eles fazem vai destruir a vida de uma pessoa, para eles é justificável. Por quê? Porque a lei do mundo diz, não é proibido mentir dessa forma, né? Se você não foi por escrito. Então, as condutas sociais de hoje em dia, nós vemos no mundo, geralmente falando, atentar contra a vida, né? Se não é a vida de uma pessoa, não é um crime para muita gente, né? Sair, digamos, se não é um lugar protegido, as pessoas vão, matam, contaminam, e é aceitável. Então, isso vai mostrar que a nossa sociedade hoje em dia mora no inferno sem perceber, e as leis do inferno estão regendo. Bom, isso. Incrível. E só um comentário. Uma vez eu trabalhei numa empresa, uma empresa que prestava serviços de tipo financeiro, assim, né, como vendedor. Eu era o cara que vendia. E tudo isso que você falou, não que eu fazia igual eles falavam para fazer, ou seja, eu não ia durar muito tempo lá, eu acho que eu passei 2 ou 3 meses só nessa empresa. Mas, ou seja, o vendedor que vendia bem e que estava de acordo com os padrões da empresa é o que fazia isso que você falou agora. Entendeu? Claro. Então, e aí o que acontece? Essa empresa, eles tinham os advogados certos, porque toda a venda que eles faziam, quase toda dava problema. Ou seja, o cliente ficava insatisfeito, perdia dinheiro, era enganado de alguma forma, entende? Tipo assim, tinha uma legalidade na forma como faziam, mas era enganado na hora de comprar o serviço, e depois o serviço não era entregue como ele pensava. Era vendido um serviço, o cliente pensava uma coisa, depois não era bem aquilo, entende? Era cheio de problemas. E essa empresa, eu percebia que ela tinha muitos problemas internos, desde a parte da cabeça da empresa, até, ou seja, o vendedor, a pessoa que está ali trabalhando, todas as pessoas que estavam metidas naquela egrégora, era cheio de problemas, assim, né? Para ter uma ideia, Fernando, perdão, não, só para finalizar essa parte, teve uma pessoa que subiu no telhado dessa empresa, caiu,
e perdeu a vida. Não não ninguém da empresa, mas um terceirizado que foi prestar um serviço e perdeu a vida dentro dessa empresa. Que não tinha só uma unidade, tinha várias unidades dessa empresa, mas era cheio de problemas, cheio. As pessoas que trabalham lá viviam infelizes. Porque tinha essa atitude, né? Porque eles moram no inferno, eles atuam com as leis do inferno. Então, o inferno a gente já sabe que é um lugar de quê? De dor, sofrimento, mecanicidade, de castigo. Então a pessoa acha que ela está ganhando, mas ela só está criando mais e mais problemas, né? Então, novamente, aquele chamado a que a nossa vida vai ser mais fluida, harmoniosa, feliz, trabalhando com as leis de Deus, não com as leis da sociedade de hoje em dia, que não tem muita coisa para nos oferecer como conhecimento, é uma sociedade pobre, lamentavelmente. Tem tecnologia? Sim, mas os valores estão perdendo. Olha, não sei se eu deveria falar isso. Qualquer coisa a gente edita. Não, é uma observação que eu fiz outro dia, a gente foi num lugar e eu vi que as pessoas de uma empresa estavam fazendo uma comemoração, né, que é oferecida pela empresa, e eles colocaram várias coisas para pessoas conhecerem, tipo assim, essa empresa colocou, por exemplo, tinha um stand para conhecer a esgrima, então eles contrataram um professor de esgrima. Eu sempre quis, assim, desde criança, ver como é que eles fazem, né, e eu vi que o professor de esgrima, ele tá sentado assim, tipo, chateado, ninguém falava com ele, ninguém se interessava pelo que ele tinha para oferecer. Ele levou todo o equipamento, as espadas, vai contar a história e tal, nada, né? Aí eu até, digamos, por caridade, eu fui fazer umas 3 perguntas para ele, né? Que o senhor é professor de esgrima? Ele queria explicar para alguém, né? E eu dizia para André, nossa, André, olha só, tanta gente aqui dessa empresa, né? Sei lá, uns 300, 400 pessoas, ninguém quer saber disso já, assim, tipo... Não, como Sim. que tem uma certa apatia, né? Coisas que nós como crianças, tipo assim, a gente gostava dessas coisas, né? De descobrir, mas não, incluso gente nova, né? De 20 e poucos anos que tinha ali, não. As coisas que se interessam são coisas que mais ou menos vão sendo guiadas numa mesma moda, numa mesma. Perde um pouco, né? Aquele gosto que o mundo de antes, socialmente, a gente ainda tinha uma conversa e tal, tá se perdendo. Não vou dizer, não quero ser pessimista, como dizia, mas essas coisas estão se perdendo hoje em dia, né? A abstração da vida espiritual, no caso, pelas distrações, né, tecnológicas, então todo mundo quer ter o celular 100% ativo na mão e coisas assim, e de repente nos estão distraindo de coisas mais importantes que a gente poderia experimentar. Sim. Se a gente observa ao redor, muita gente no celular, né? No smartphone, no celular, Sim. colocando sua atenção nisso, né? Uma coisa que eu anotei aqui, eu queria comentar contigo, porque antes tu comentou assim, quando foi conhecer o mestre, falou assim, lá no início, né, da sua trajetória, assim como a gente, né, acho que todos nós passamos mais ou menos por isso, a gente olha para o mestre e fala assim, ele vai sair, vai desaparecer e vai aparecer lá na frente, né, por exemplo. E aí, uma coisa que eu queria 2 coisas que eu ia te perguntar, na verdade, mas acho que eu vou perguntar uma por vez. A primeira, porque às vezes a gente chega ao mestre com essa expectativa, pensando que ele vai fazer algumas coisas, uns fenômenos estranhos, raros, né, que a gente nunca presenciou, esperando isso dele, inclusive. E aí, muita gente, eu acho que isso é uma coisa pertinente para a gente conversar um pouquinho, porque muita gente pensa que o mestre deveria fazer isso, né, até porque, por lógica, se o mestre fizesse esse tipo de coisa, o mestre desperto, seria uma forma de comprovar, ou seja, tudo que ele está dizendo, né? Tudo que foi ensinado, por exemplo, o mestre Samael, tudo que ele ensinou nos livros dele. E a gente sabe que existem relatos de muitos irmãos, de muitas coisas que o mestre Samael fez. E eu também já ouvi falar relatos de irmãos também, que viram, presenciaram coisas, fenômenos, né? Que transcendem a questão da física tridimensional, em relação ao mestre Lakshmi, né? E a gente lê em livros, né, histórias de outros mestres, como Saint Germain, Moria, Kutumi, etc., que fazem esse tipo realizam esses fenômenos, né, que para nós às vezes não são comuns. Então, mas a pergunta é, por que o mestre, normalmente, ele tem essa atitude de não demonstrar o poder que tem, né, as faculdades? Assim, para as pessoas que, às vezes,
não tem essa clareza, e muita gente acaba falando assim, esse nem é mestre, e acaba se afastando, né? E perde a oportunidade, às vezes, de aprender com um mestre desperto. Bom, primeiro temos que ver que o mestre Samael, pelo que conta os discípulos, no começo fazia muitas demonstrações. E logo foi fazendo menos e menos, já depois era algo assim, tipo ocasional, mas se nos remetimos, por exemplo, a Tony Maldonado e outros, eles contam ainda experiências muito fortes com o mestre Samael, de fenômenos que não tinham, digamos, cabida dentro do que você falou, né, tridimensional. Uhum. Com o mestre Lassme também aconteciam coisas, só que já a gnose, quando foi amadurecendo, por um lado, a gente já valorizava mais a gnose como ensinamento, como filosofia, e não tanto como algo assim, tipo de sensacionalista. Ou seja, foi tipo uma viagem da gnose. No começo, o mestre fez muitas demonstrações, né? Inclusive o mestre Garacutines conta que ele, e inclusive a esposa dele, que era muito, assim, cética com as coisas espirituais, eles tiveram a oportunidade, bem no comecinho, de ver naves extraterrestres, né? O mestre Samuel levou eles para conhecer, e pouco a pouco essa parte foi se retirando para dar lugar à verdadeira gnose, que é o trabalho interior. Tá? Então o mestre Laxmi ainda fez também, para citar algo assim, a gente participou de cerimônias com o mestre Laxmi que teriam que ter durado 1 hora e pouco, e duraram 15, 20 minutos, e o mestre Laxmi, quando a gente saiu, ele olhou no relógio e falou, que hora é? Né? A gente, tipo assim, entrou às 7 e saiu 7h20. Ele falou, mas não é possível, em 20 minutos não dá para todo mundo fazer a entrada, a participação, não posso entrar em detalhes, né? E ele falou, olha, esse é um fenômeno Ginas, dizia ele, né? A gente entrou todo um grupo de 100 e poucas pessoas em Ginas, participamos da cerimônia e saímos. Ele falou, imagina, ele falava, a força do templo, Lumen de Lumine, chega até aqui e coloca esse lugar na mesma vibração, que era o Lumisial, se não me equivoco, Laxmi, da Comunidade Paraíso. Né? Comunidade Paraíso, onde estava ou está ainda o Hospital Paracelso, e o Templo de Cura Paracelso em Colón, Venezuela. Então, foi uma das coisas que a gente viu com o mestre Laxmi, que saía de todo tipo de cabida intelectual, relógios, não tinha uma explicação, né? Não era possível, né? Só que, claro, outra coisa que o mestre mostrou, esse foi um ensinamento do mestre Samael, é que na história da gnose se viu que as experiências não eram certeza de que a pessoa continuaria no caminho. Porque não eram valores de consciência, eram experiências. Então o que acontece? Se o valor de consciência não está feito na pessoa, o ego, ele não se interessa por isso. Se o ego toma a força e toma o comando da vida de uma pessoa, ele vai levar ela para onde ele quiser, mesmo tendo tido experiências, tá? E já quando a gente chega na reta final, né, que o mestre Michael toma essa responsabilidade de guiar o povo gnóstico, pelo menos nós sentimos isso já antes do mestre ser dado a ser conhecido como mestre Michel, a gente já sentia isso nele, essa presença espiritual, como é a palavra em português? Quando uma pessoa assume uma responsabilidade, né, frente a seu próprio trabalho e ao povo, então nós vimos que aí entra numa outra etapa de seriedade. Então, o trabalho vai ser mais exigente na parte física, que é o que realmente nos assegura continuar no caminho, tá? E as experiências continuam acontecendo, mas aí temos que abrir um parênteses aqui, Alan. Não, a gente sempre conversa isso com os irmãos gnósticos antigos, né? Os irmãos gnósticos antigos que não fizeram esse processo em forma, digamos assim, em câmara lenta, né? Eles chegaram do antigo para o que é agora. Tá me entendendo? Então, saíram do antigo, sim, ouviram o mestre Samael e um dia, entram dentro de uma vibração com o mestre Michel. Então, o que acontece? Eles comparam os mestres. E é uma coisa que não tem muito sentido. Por quê? Porque não é só que os mestres são diferentes, é que as épocas são diferentes. A época em que o mestre Samael fez a missão dele era completamente diferente da nossa época atual. Os desafios que existiam, as vantagens e as desvantagens eram diferentes. Então, hoje em dia, um mesmo prodígio é infinitamente mais difícil de fazê-lo, no sentido da densidade da humanidade. Então,
Eu ponho isso como um aspecto de reflexão. Eu vou contar uma coisa aqui, que de repente a gente não tinha contado em outras atividades, mas foi uma das experiências físicas mais impressionantes que a gente teve nesses anos com a missão aqui na Europa, quando o mestre Michael deu a conhecer o seu nome interno, que foi na Semana Santa, domingo de ressurreição de 2014. Se não me equivoco, agora o dia, acho que foi dia 20, de 20 de... Bom, depois a gente olha aí eu sou péssimo com os números, mas Semana Santa 2014, olha aí o pessoal nos comentários, né? Domingo de ressurreição. Foi um dia de muita emoção, logicamente, o mestre saiu de uma cerimônia, já a gente tinha uma visão já de estar frente a um mestre declarado, né? Já o povo naquela época que estávamos aqui, nós já reconhecíamos o mestre como mestre, mas era algo assim, que a gente não falava, né? E nesse momento, tá, passa o dia em conversas, aí e tal, toda a alegria e tal. E chega à noite, a gente faz uma prática que as pessoas que conhecem os monastérios, se faz todos os dias, de manhã e de tarde nos monastérios, né? Uma oração aos arcanjos, aos deuses. A gente fez uma... Nessa tarde participamos de uma oração ao Senhor Jeová dos Exércitos, né? Que a gente... Com o que a gente vai pedir ajuda também aos seus anjos celestiais. E beleza. E depois fomos dar uma passeada amena num bosque que tem aí perto do Monastério Aion 13, que é um bosque com umas árvores, eu acho que eles chamam plátanos, mas não é plátano banana que nem na América Latina, não. É uma árvore normal, né? E aí, Uma folha um pouco verde clarinho, uma coisa assim, né? pode ser, mas é uma árvore grande, né? Ela cresce assim, ramos, tal, uma Sim, é árvorezota. bonita. É bonita. Bonita, bonita, é. Aí tem tipo um riacho, né, que corre, tem essas árvores e tem nomes apontados, né, de alguém cortou assim nos troncos, sabe? Uns nomes muito antigos, inclusive Sócrates aparece aí em grego, né? A gente Uhum. foi dar uma passeada por aí, não éramos um grupo grande, a maioria das pessoas já tinham ido embora. E quando a gente voltou para o monastério, apareceu uma pomba branca imaculada, que inclusive vocês veem ali atrás, ó, falando dela, Inclusive, uma quadrinha ali. você intuiu que eu ia te perguntar sobre ela hoje. Ah, você ia perguntar? Beleza. Eu me É, adiantei legal. aqui, spoiler. Não, perfeito, foi É, intuitivo. sim, essa pomba branca apareceu, foi uma coisa, primeiro porque no Monastério 13 eu nunca vi pomba, nem antes nem depois. Depois sim, porque trouxeram umas pombas, uma pessoa que criava pomba em um lugar, né, um estudante gnóstico que tinha entrado, trouxe um casal de pombas diferentes lá. Mas nunca vi pomba nem antes nem depois, e era uma pomba branca como a neve. Mas o mais curioso é que essa pomba, ela não tinha medo da gente. Ela se pousou na janela da antessala, né, e a gente se acercava, imagina um monte de gente querendo ver a pomba, tipo, a meio metro dela, ela nada, ela aí tranquila, pousada na banquina da janela. O pessoal tirando foto com flash, tudo, nada, a pomba não se mexia. De repente ela voa e pousa noutra janela, e voa e pousa noutra janela, e todo mundo olhando a pomba, né. Eu lembro que alguém, que não vou citar o nome, foi numa casa que estava aí perto, e pegou uma pomba de barro. Porque pensou: "Será que é um fenômeno que essa pomba de barro se transformou numa pomba", né. E essa pomba dormiu aí, ficou como 2 ou 3 noites aí no monastério. E não comeu, que é uma coisa também estranha para uma pomba, né. Ela tomou água, mas não comeu, eles davam grãos, assim, nada. Ela dormiu na cozinha, inclusive, na segunda noite, e depois desapareceu, não voltou mais. Foi um testemunho grande, né, desse dia especial para o povo gnóstico. E quando a gente estava voltando para casa, para o hotel, né, a gente ficou no hotel naquela época, não tinha alojamentos no monastério. E já era, tipo, quase meia-noite. Aí, pá, bateu na minha cabeça a Conjuração dos Sete, né, o livro Tratado Esotérico de Teúrgia, do mestre Samael. Eu falei: "André, abre rápido aí o computador, entra no livro, vai aí no capítulo", quando o mestre Samael habla do Senhor Jeová, e ele fala que o Senhor Jeová, quando invocam ele, e é na conjuração do Logos Michael, justamente, né, o mestre Jeová aparece em forma de uma pomba branca.
né? Foi tanta emoção que eu liguei a essa hora, ele deve ter acordado o mestre Michael, porque eu liguei para ele e falei: "Mestre, olha só o que a gente encontrou aqui, dá uma olhada". Ele depois contou brincando: "Quem vai me ligar às 11 da noite, num dia que eu estava super cansado já de tantas coisas", né. Então, esse foi um testemunho. Então essas coisas acontecem, esses fenômenos continuam acontecendo, hay que estar atento, hay que pensar que a distração de hoje em dia é maior, né, então as pessoas também veem menos coisas, às vezes, que acontecem. O maravilhoso se voltou para as pessoas um pouco ordinário. É tipo, desculpa a comparação, no mundo, na vida mundana, as pessoas, para sentirem uma emoção, algo, elas precisam, por exemplo, os filmes de hoje em dia são mais violentos, mais sangue, mais sexo, mais, a música tem que ser estridente, a mudança de imagens tem que ser estridente, senão as pessoas acham chato, elas não prestam atenção. Então a Uhum. parte espiritual não é que não existem os testemunhos, não é que não existe magia, é que estamos mais distraídos por um lado, e a densidade do planeta aumentou, e os mestres colocam em capé mais no trabalho espiritual e não tanto no sensacionalismo, né. Sim, Porque o que vai garantir o povo, um povo sério, um povo que vai aguentar as provas do final dos tempos, é trabalho sobre si mesmo. claro. E é uma pura verdade, porque a gente vê em nós mesmos muitas vezes, com alguma experiência, pouca que seja, mas existem algumas experiências quando a gente começa a praticar, né, que vão, a gente, a gente vai tendo alguma experiência, comprovações, né, internas, e, e a gente vê muitas pessoas que têm comprovações incríveis, muitas vezes, pô, comprovações reais, vívidas, e que, às vezes, por falta de uma integração com a doutrina, porque essas comprovações, muitas vezes, é o ser que nos dá, né, alguma Uhum, coisa. Às vezes, nem é o mérito da gente, no próprio, de disciplina e vontade, né, de práticas. Às vezes, é o ser que nos dá para mostrar, ó, aqui é o caminho e tal. Mas acontece que essa pessoa, às vezes, ela esquece. É como se a gente tivesse a memória fraca, né, e se esquece daquilo e vai se distanciando. Então, é bem exatamente isso. Ou seja, o que vai deixar, permitir que a pessoa ela continue no caminho e não se extravie é justamente o estudo e a prática dos ensinamentos dos mestres, né? E não é uma experiência ultra real, superior com o mestre, ou até mesmo essas experiências internas que a gente possa ter através de uma prática. Isso vai sim ajudar, porque o mestre Samuel fala que, por exemplo, o dia que a gente entra em meditação e consegue comprovar o vazio iluminador, né? Ele fala isso que para ele ajudou muito na caminhada própria dele mesmo, né? Quando ele conseguiu essa experiência. E para a gente não seria diferente. Mas mesmo assim ainda corremos o risco de se perder, porque essa não vai garantir. Você teve aquela experiência, mas é como se você adormece a consciência nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, no dia a dia, né? As distrações do mundo, e aquilo fica para trás, né? Então, quanto mais integrados com os ensinamentos e praticando, mais difícil disso acontecer, né? Se extraviar, né? É olha, verdade. agora que você tocou esse ponto, eu me referia mais, tipo assim, experiência tipo astral ou clarividência, questões dessa. A meditação eu acho que entraria num campo diferente, porque a meditação ela atua diretamente sobre a consciência. Enquanto as Uhum, outras experiências, claro, tem uma parte que vai ser também assimilada pela pessoa humana, inclusive pelo ego, né, o mestre Samuel diz. Então, o vazio iluminador já é algo que vai fazer um choque na consciência e vai mostrar para a pessoa o caminho que ela tem que, ou aquilo que ela tem que encarnar, né? Vai dar tipo uma mostra, como no comércio, né, a gente fala, como mostra grátis do que você vai ter que encarnar. Então, ó, eu queria tocar um ponto aqui, eh, falando disso, né? Que é muito relativo. A gente, nessa vida, teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas que têm muitas experiências internas. Assim, mas, tipo assim, semanalmente, de entrada, né, não tô falando já como fruto de um trabalho espiritual de toda uma vida, nada. Tô falando naturalmente, né, como o cara que entra, sei lá, que já nasceu jogando bem futebol, o outro já nasceu, tem facilidade de dar cambalhota, é atleta, né, e o outro que teve que lutar para encarnar isso. Então, assim, conhecemos algumas pessoas que têm essa facilidade e, em alguns casos, foi negativo. Por quê? Porque a pessoa
tendo tudo isso, ela achava que não precisava do outro, que é o trabalho espiritual. Eu dizia, Sim, pô, já tenho tantas experiências, e pode chegar a ver os outros que não têm como pessoas atrasadas no caminho, entende? Esses que não têm experiências como eu tenho. Esses que não veem clarividentemente como eu vejo. Eles são como tipo kindergarten. E confundem a experiência com um caminho gnóstico. Isso é uma coisa que o Mestre Laxmi, foi uma das últimas conferências do Mestre Laxmi, num grupo bastante restringido de discípulos, né, que a gente teve a oportunidade de receber essa informação. Ele falava disso, assim, as experiências não são a gnoses, é uma parte, assim, é tipo um derivado, né? Os poderes, digamos assim, vamos corrigir, os poderes não são a gnoses. A gnose tem poderes, mas os poderes não são a gnose diretamente. E, nesse sentido, o ser tem essa capacidade de administrar como que a pessoa vai receber o fruto do trabalho que ela está fazendo. E, nessa época, explicação também do Mestre Laxmi, era mais interessante para o ser dar em valores. Né? Ajuda iniciática, ajuda para matar o ego, ajuda para mudar uma recorrência, né? Para a pessoa poder vencer uma recorrência. E não tanto em poderes, porque na prática de dezenas de anos da gnose não funcionou muito a parte dos poderes. Né? Seria melhor que os poderes viessem equilibradamente com a consciência da pessoa, ou seja, a pessoa vai desenvolvendo a consciência, vai eliminando o ego, trabalhando a falsa personalidade. Quando o poder chega, já não é nem usado pelo ego, nem pela falsa personalidade. Isso seria o ideal. E a pessoa pode jogar, vamos fazer uma simulação que a gente faz de vez em quando, que é às vezes difícil de transmitir. Põe um caso do mestre, né? Então, o mestre é uma representação também do divino, né? No mundo físico. O mestre que guia um povo, e nós que é uma demonstração. Então, Deus em si mesmo, né? Deus, a gente não pode dizer que Deus ele é só bondade, paz e amor e tudo está bem, né? Deus permite que muitas coisas aconteçam, apesar que ele tem todos os poderes, certo? Então, a mesma coisa, vamos dizer agora, imaginando o mestre como um homem divinizado e um Deus humanizado. Ele também tem que permitir. Então, ele, quando assimila os poderes, ele vai utilizar respeitando essas regras que mesmo Deus respeita. Não sei se é muito filosófico, abstrato, francês, mas é algo assim. sim, sim. Não, faz sentido, é isso mesmo. Beleza. Você falou que Perfeito. tinha uma outra pergunta, você falou aí. Não, então, na verdade, essa Uhum. outra pergunta, ela acabou Ah, que meio que sendo respondida quando você falou da experiência da pomba branca. Porque era, ou seja, para você falar um pouco sobre alguma experiência que você teve, seja com o mestre Laxmi ou com o mestre Michael, mas você já falou uma delas. A não ser que você queira falar mais algumas experiências em relação a isso, né? Porque, assim, por mais que... uma coisa que você estava falando ali que, cara, é muito interessante. Quando a gente dialoga de verdade, quando a gente usa a consciência para conversar, faz total sentido, né? Porque se a pessoa que ela desenvolve, ela tem essa... A gente também, particularmente, nem se compara, né, digamos, a experiência, toda a trajetória, mas também vimos isso, essa questão de pessoas que quando elas conhecem a gnoses e já trazem na sua bagagem experiências do ultra, né, como a clarividência ou uma capacidade de sair astral com facilidade, por exemplo, elas têm uma super dificuldade de compreender o ensinamento, porque se sentem um pouco, o ego pode tomar, né, tomar o controle dessa pessoa por conta dessas experiências que ela tem e se achar um pouco superior e em relação aos demais e crer que essas pessoas são inferiores, né? E então isso já mais dificulta do que ajuda, né, essa pessoa. A gente tende a, inclusive, pensar que essas pessoas, elas seriam pessoas que despontariam e avançariam muito, mas acabam se extraviando, né? E então não é uma coisa que vai segurar a pessoa. E, aqui se travou aí. travei, é. Agora voltou? Aí, Agora, sim, eu não te exato. escutei os últimos 30.
Bom, e aí outra coisa que você comentou que é sumamente interessante, que muitas vezes a gente vai no caminho, nós vamos meio que, se nós estamos identificados com essa coisa de querer poderes, nós desanimamos, porque muitas vezes o ser ele não dá poderes, né, faculdades para nós. Mesmo que a gente se esforce, pratique, etc., em algum nível, obviamente, a gente desenvolve algo, mas às vezes a gente se esforça, pratica e não chega onde a gente quer chegar, não atinge o objetivo ali. E por quê? Porque às vezes a gente está recebendo em compreensão e não necessariamente em clarividência ou clareaudiência ou a capacidade de ser em astral consciente. A gente está recebendo às vezes um dharma, ou seja, uma coisa que um sofrimento que a gente ia passar lá na frente e a gente foi pago aquele sofrimento por conta do nosso trabalho interno, nossas práticas, nossa dedicação, né, nessa caminhada. A gente pagou aquela situação lá na frente. É interessante isso, ou seja, e a gente tem que ter essa clareza. Mas ok, tá bem. Novamente, vamos voltar um prototipo que nós temos, né? Como prototipo do que é o trabalho gnóstico, nossos mestres. Então a gente vai ver um mestre tem os poderes, tá? Só que esses poderes pertencem ao ser. Tá? Vamos colocar assim, em primeiro lugar, os poderes pertencem ao ser. Então imaginamos o mestre Lakshmi, algo que ele dizia, né? Quando a primeira vez que eu me sentei frente ao mestre Lakshmi, primeira vez, né, ele fez um comentário que eu tinha um cabelo comprido, eu cortei o cabelo, e a primeira coisa que ele falou quando olhou para mim, cortou o cabelo, não sei o que, tá, a primeira coisa, foi assim, o bom dia dele. Então, quando eu me sentei, eu estava aterrorizado, dizendo, ele está lendo meus pensamentos, né, eu pensava isso. E quanto mais eu pensava nisso, mais pensamentos horríveis vinham na minha mente. Então, sabe quando você não quer pensar em algo, aí mais você pensa, bom, isso é exatamente o que acontecia. Uhum. Aí eu pensava em coisas feias, e eu dizia, caramba, que os pensamentos, o mestre está lendo todos os meus pensamentos na minha mente. E outra coisa que era, testemunhei várias vezes com o mestre Lasme, que ele sabia o que você, não meus pensamentos, mas ele sabia o que eu estava vivendo nesse momento. Né? Ele sabia qual é a questão que eu tinha para ele. Ele sabia, ele respondia sem você ter que perguntar, muitas vezes ele fazia isso. Então, nesse momento, ele falou: tem irmãos que acham, aí mesmo ele falou assim: tem irmãos que acham que eu estou lendo a mente. Ele falou: imagina se eu vou querer estar me contaminando com os pensamentos negativos de um monte de gente. Tá? E aí eu já me acalmei. E depois, com o tempo, entendi assim. Tá? O mestre Lasmi, um ser totalmente desperto, faculdades despertas, né? Você acha, Alan, que ele estava 24 horas por dia olhando clarividentemente? Hoje, E ele, com o que eu conheço, não acho. não, lógico que não. Ele não pode viver uma vida equilibrada no mundo físico se está todo dia olhando para as pessoas e vendo-las clarividente, os mundos internos, as larvas, os chakras, as doenças, os elementais. Não dá para viver os dois mundos ao mesmo tempo, né? É como aquele que tem um óculos e quando ele vai ler, ele põe o óculos de leitura, se vai ver longe, ele põe o binóculo, né? Se vai ver as estrelas, põe o telescópio. Ele tem tudo isso digamos, na bolsa dele, né? Uhum. Todas as ferramentas, mas essas ferramentas são do ser. Vamos começar por aí. Então, o que acontece com o mestre, por exemplo, no caso do mestre Live? Ele está vivendo o seu próprio trabalho, está despertando. O tempo todo tem disciplinas para despertar, para ter a consciência desperta. Quando aparece a ocasião onde ele precisa, ele pede ao ser de conceder a graça de saber o que está acontecendo. Então ele usa a ferramenta do ser, mas ele já fez por isso eu dizia, faz uns minutos assim, né? Uma óptica diferente é que nesse nível que o mestre tem, os poderes não são dele, como quando nós começamos a gnose, que a gente diz, eu quero poderes. Esses poderes não são nossos, são do ser. Quando a pessoa já está preparada e já desenvolveu, então o ser empresta para a pessoa no momento adequado. Então, quando alguém vinha consultar com o mestre, né, vinha um doente e dizia, mestre, eu estou sofrendo, ele falava assim, enquanto a pessoa está contando a história dela, né, que dizia, faz 10 anos atrás eu me tropecei e caí de joelhos e ficou uma marca, e com o tempo começou a doer a coxa, e agora eu ando torcendo. Quando a pessoa estava falando isso, ele pedia ao ser, simplesmente, de mostrar para ele o que a pessoa tinha e como ajudá-la, e pronto. E o ser vai decidir se dá ou não a experiência. Ok? É o ser que vai Uhum. decidir.
se vai dar ou não a experiência. E é o ser que vai emprestar, é uma mudança de óptica. Então ele tinha experiência, logicamente, porque ele praticamente com o ser era um, né? Sim. Tem uma certa autonomia a parte humana, mas ele tinha o ser encarnado, então ele precisava de algo, estava ali, né? Claro. Precisava de informação, né? Uma vez a gente perguntou de um irmão nos Estados Unidos, que era muito bom aluno, mas desapareceu. Eu falei, mestre, ele desapareceu. Era o único aluno americano que a gente tinha. Toda a gnose dos Estados Unidos naquela época só tinha um americano, né? Então era como a estrela, a cereja do bolo, né? E o rapaz desaparece um dia, né? Eu falei, vou perguntar para o mestre Laxmi. Aí ele falou para a secretária, anota o nome dele aí. E no dia seguinte, quer dizer, ele já de noite fez a investigação. No dia seguinte, a gente vai, perguntei, e ele falou, essa pessoa, tal o caso. Né? Então, o mestre, de noite, ia fazer as investigações dele no astral. Falando disso, também ele explicava nesses momentos que bom, em realidade foi um outro caso de um irmão da Argentina, ele dizia que o ser pode estar em todos os lugares, né? Quantas pessoas durante a noite oram para o mestre Lakshmi? Talvez milhões de pessoas, não sei. Na Índia, um monte de gente que ora ao mestre Lakshmi por questões financeiras, né? É um deus, uma divindade também que ajuda na parte dos recursos, né? Então pedem ajuda para melhorar a situação econômica. Os mais inteligentes vão pedir ajuda para conseguir o ouro do espírito. Porque a verdadeira riqueza que tem o mestre Lakshmi é a sabedoria, é o tesouro do Cristo, né? É o conhecimento. Mas se a pessoa está apertada no momento, também pode pedir o outro, né? Sempre o equilíbrio. E o mestre dizia, eu vou contar a história, que você pediu para contar a história, eu vou contar a história do começo, né? A gente estava na antessala da sede internacional, onde o mestre naquela época tinha costume de se reunir, eu acho que o Alexandre falou também disso, né? Ele se reunia com o pessoal na sala, todo mundo fazia pergunta. Era antes da convivência, tinha um grupinho de gente ali escutando o mestre, as perguntas e tal. E chega a comissão dos dirigentes da Argentina, né? Então lá o mestre recebeu, saudou e tal, e o mestre perguntou, e fulano, né? Que era um irmão argentino. Cadê ele? Aí um dos dirigentes falou, não, ele não veio, mas ele queria muito vir, mas não pôde vir. E o mestre falou, olha só. Ele contou que esse irmão, nas orações, ele fazia tanta oração para vir, que o mestre trouxe a lembrança dessas orações dele nos mundos internos. Entende? Tanto que ele orou, e aí ele falou que o ser, ele recebe todas essas orações e passa para o Bodhisattva um número limitado, que o Bodhisattva, como uma pessoa que tem uma constituição humana, orgânica, não pode... Imagina a pessoa acorda de manhã com uma lembrança de 10.000 pessoas que oraram, pedindo ajuda. Nossa. Não tem cabida. Então, as orações chegavam para o ser, e o ser dizia, ok, para o meu Bodhisattva eu vou passar, tipo a transferência que tem, né? Uma transferência de informação. Eu vou fazer o download, né? Eu vou fazer o download de 100 pessoas. Depende do que o ser quiser. Que são as 100 pessoas que o ser acharia que o Bodhisattva deveria lidar com elas no mundo físico. Ou que às vezes precisa de uma assistência física, né? Então o mestre, quando ele acorda, ele traz a memória dessas experiências, né? Que foi o caso desse irmão. Que legal. Essa conversa está sendo muito bacana, viu? Beleza. Olha só, meio que para a gente ir encaminhando, eu teria mais dois pedidos. Uma pergunta e bom, são dois pedidos, perguntas. Você falou um pouquinho sobre a experiência com o mestre Michael, né? Se conheceram no Uruguai, naquele então, até onde eu sei, me corrija se estiver errado, o mestre e a mestra, né, eram responsáveis pelo monastério Quetzalcoatl, né? Abade do monastério. Isso, Abade. Sim. E começou ali, digamos, esse encontro, essa aproximação de vocês, né? Que perdura até hoje. E depois ambos foram
fazer missão fora, e você também foi um pouco depois, eu acredito, não sei se ao mesmo tempo ou um pouco depois, mas não sei, gostaria de saber de ti, assim, contar um pouco algumas histórias, algumas coisas que aconteceram, em relação ao o mestre Michael, né, Uhum. até mesmo antes da sua da nomeação do seu nome interno, né, que foi em 2014, como você comentou. Enfim, assim, alguma coisa nesse sentido, até porque nós temos pessoas que assistem, acho que nesse momento exatamente, a maior parte das pessoas que assistem ao podcast são pessoas de segunda câmara, tá, que já estudam um pouco, nos estudos mais aprofundados, mas obviamente existem outras pessoas que ainda precisam conhecer o mestre Michael no Brasil, né, sejam de segunda câmara da nossa instituição ou de outras instituições, e pessoas que ainda nem conhecem a Gnose, estão entrando em contato agora, né, assistindo esses podcasts. E acho que seria legal a gente conhecer um pouco, né, saber um pouco mais da trajetória do mestre Michael, quem é um pouco, né, a pessoa dele. Olha, é difícil falar de um mestre, né, porque dizem que o ego a gente pode compreender, porque compreender é como, tipo, abraçar, né, englobar. A Deus a gente não pode compreender, porque é infinito, é eterno, né. E o mestre é algo assim, que também vai mais além da nossa capacidade de definição, mais além da nossa capacidade de captação, ele sempre vai trazer algo novo, algo que vai nos surpreender positivamente, que vai nos fazer mover, né, também os discípulos espiritualmente. Mas falando um pouco do que era a expressão que o mestre tinha antes de ser conhecido como mestre no Uruguai, era um irmão muito respeitado. Eu lembro, inclusive, tem um irmão que está agora, novamente restabelecemos um contato assim nesses últimos meses, o irmão Marcos. Eu lembro quando ele foi visitar uma vez a gente lá no Uruguai, foi no monastério, ele fazia missão em Santa Maria, era Semana Santa, e o mestre Michael, naquela época, o abade do monastério, fez uma prática, assim, no meio da conferência, ele falou, tem umas energias agora que estão se expressando, a gente vai fazer uma prática, né? E aí eu lembro que o Marcos falou assim na saída, ele falou, nossa, isso eu só vi fazer uma pessoa na minha vida, que era o mestre Lakshmi, né? Então a gente está falando daquela época lá de anos atrás, Uhum, e já tinha esse calibre, essa organização que o mestre caracteriza, e também tinha algo assim do ensinamento dele, da característica do que ele ensina, que era estabelecer nos discípulos uma conduta de vida reta. Ele sempre estava tipo voltando a esse ponto, assim, como a gente vivia. Eu lembro que ele falava muito nas terceiras câmaras, né? Ele dizia: temos que ser normais. Temos que ser normais. E normal, atenção, normal não é comum, né? Assim, abrindo um pouco, expandindo a palavra. Normal não é ser como todo mundo é. Ele falou: normal é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa harmoniosa, uma pessoa que não tem atitudes extremas no sentido. Bom, às vezes temos que ser extremos contra o ego, às vezes temos que ser extremos em cumprimento do dever como cristãos, né? Lógico, mas você está me entendendo? Não fazer barbaridades, fazer comportamentos que são ilógicos, digamos assim, né? Então ele usava muito essa palavra, temos que ser normais. Né? uhum, Normais. Eu lembro também em 2014, muitos anos depois, quando a gente começou a fazer o serviço ao cliente para falar para o povo brasileiro que existia um mestre que tinha sido develado. Era um momento de crise no Brasil, foi um momento de grandes convulsões de instituições e tudo aquilo. Eu falava, gente, tranquilo, isso tudo parte de um processo. Isso vai servir também para a gente despertar, para a gente selecionar, para a gente não ficar numa inércia. E aí eu lembro que a gente contava um pouco do mestre, como ele explicava todos esses processos, né? A gente dizia, não, o mestre Michael falou que esse processo é por tal coisa, por tal outra. E um dia alguém me contata no Facebook, né? Que era a plataforma que a gente usava para falar disso com as pessoas, né? E alguém me contata, eu não lembro quem é exatamente, e me diz: "Você que é o Fernando?" Falei: "Sim, Fernando. Você que representa um mestre que é muito lógico." Então ficou essa palavra, né? Então, mestre lógico, doutrinal,
uma vida muito transparente, no sentido da forma de ensinar, da forma de viver a gnose simples, né? E depois, já quando as coisas entraram já no momento de transição entre o mestre Lakshmi e o deserto esotérico, né, que acontece logo que o mestre Lakshmi desencarna, aparece o deserto esotérico, que dura aproximadamente 9 anos, né? Vamos ver, é algo muito parecido quando o mestre Samael desencarna, até que o mestre Lakshmi já toma publicamente uma responsabilidade frente ao povo. Quando se aproxima esse momento, a gente vê que aparecem outros sinais que já vão confirmando algo, assim. A Loja Branca já está preparando psicologicamente a um grupo de irmãos, né, que não vou dizer que é uma pessoa nem duas, é um grupo, né, um grupo de irmãos que vai formar uma plataforma para que o mestre também tome essa responsabilidade, né? Então, os irmãos vão tecer uma massa esotérica, né, para que esse colégio de iniciados comece a existir, comece a se formar. E apareciam algumas coisas, por exemplo, interessantes. A gente fez uma reforma no monastério do Uruguai, de onde também participamos, né, assiduamente, até o mestre Lakshmi desencarnar. E eu lembro que nessa reforma apareceu um irmão que era pintor, um cara maravilhoso, um mestre de pintura realmente, né? Fripp, se chamava ele. E a gente falou, você vai vir aqui, vai passar uns meses, a gente vai construir as paredes de pedra e tal, como o mestre Lakshmi tinha pedido, que o monastério fosse de paredes de pedra. E o Fripp dizia, o que é que eu pinto? Bom, você pinta o mestre Samael, o mestre Lakshmi, para começar. Depois você vai pintar o Via Crucis, vai pintar a Virgem, né? Virgem Estela Maris, e vai pintar um grande arcanjo Michael, né? Um grande arcanjo Michael. Na entrada do templo tinha um arcanjo Michael, sei lá, de 4 metros quadrados, uma coisa enorme assim, né? Onde você baixava na entrada, tinha ali o arcanjo Michael. Isso quando? Isso foi um pouco antes do mestre Lakshmi desencarnar. 2004, por aí. 2005? Não é meu forte a questão de datas, tá? Sim. A data você pergunta para o Alexandre, para o mestre Michel. Tá Não é meu bom. forte, tá? Foi um Não, pouco mas é antes. interessante, né? Isso foi intuitivo, essa ideia de pintar o Arcanjo Michael no monastério. Foi totalmente de cima, assim, eu não tinha pensado, não sabia nada. E quando o mestre Michel veio, ele vinha, né, visita da família, visita o povo gnóstico, ele me perguntou inocentemente, eu sem saber, ele já sabia, mas eu não sabia nada, ele perguntou, e por que você pôs o arcanjo Michael aqui? Aquele que tem a balancinha mesmo, o logo do Michael, como a gente usa, né, para simbolizar o mestre Michel. Por que você pôs? Eu falei, porque eu gosto da imagem. Mas pensando bem, não é uma imagem que você vai dizer assim, Fernando, qual imagem você gosta? Não tenho, assim, essa imagem, mas naquele momento surgiu a inspiração, né, e no lugar exato onde ela foi colocada. Outros símbolos que foram aparecendo, para quem conhece um pouco a história da Gnosis, tem uma história um pouco longa, né? Vou fazer em resumo, e aí tem que escutar o mestre Lakshmi diretamente, numa convivência no Lumen, quando ele também se aproximando do momento que ele sabe que ele vai se retirar, ele propõe ao povo de fazer um monumento ao mestre Samael. Se vocês, para entender isso, vocês têm que saber que quando criaram o Lumen de Lumine, eles perguntaram para o mestre Samael, o vicário naquela época, né, Dr. Pérez Pérez, perguntou, mestre, nós queremos fazer um monumento em homenagem sua, no Lumen. E eu não sabia se era uma estátua, não sabia. O mestre falou, façam um monumento ao Cristo cósmico. Conhece essa história, Alan? Escutou falar? Eu faz tempo, sim, conheço, mas ainda tá meio vago na memória. Ah, beleza. Então eles insistiam, mestre Samuel, diga-nos qual é o monumento que a gente vai fazer para o senhor, né? Aí ele falou, um monumento ao Cristo cósmico. E eles falaram, mas o que é um monumento ao Cristo cósmico? Um monumento ao Cristo cósmico é um monumento ao Cristo cósmico. E não ajudou, não diz mais nada, né? Hoje em dia, se a gente vê as fotos do Lumen, desde as muitas décadas, foi construído uma espécie de pirâmide, né, em forma de degraus, parece a pirâmide de Saqqara, assim, com um Cristo tamanho natural, triunfante, vivo, né, na entrada do templo. Vocês já viram fotos, vocês conhecem. Sim. Isso foi o que eles interpretaram que era o monumento ao Cristo cósmico.
Uhum. E um lugar mágico também, a gente se sentava, às vezes o mestre, até um momento o mestre ainda ia aí nesse lugar, se sentava, falava e tal, muito inspirador aí, frente do monastério. E chegando já agora, falando, passaram muitos anos, o mestre já pouco antes de desencarnar, ele falou: agora temos que construir um monumento ao mestre Samael. Mas ele disse: qual é o monumento ao Cristo cósmico? Aí ele pergunta para os discípulos aí na convivência. Aí alguém fala: é a obra, fazer a obra, né? Não era fazer uma estátua, era Aham. fazer a obra. Mas o mestre então fala: sim, mas a gente vai fazer assim mesmo um monumento ao mestre Samael. Aceita sugestões? Assim que fala? Sugestões, aham. Aceita sugestões, né? Aí começou, aí vinha um e falava a estátua do mestre Samael, outro falava o matrimônio perfeito gigante, assim como se fosse uma pedra, né, uma escultura, a espada do mestre Samael. E o mestre, claro, como disse um irmão naquela época, ele falou assim: logicamente que o mestre Laxmi já sabe qual que é o monumento, mas ele pergunta, velho, o que que o povo, qual que é a inspiração do povo, mas ele já sabe o que vai ser. E qual foi o monumento que o mestre mandou fazer? Lembra? Se eu não estou equivocado, uma imagem, né? Como é que é? Do Arcanjo Michael. Não, é o obelisco. Ah, o obelisco. É o obelisco. A gente vê nas fotos mais recentes, as fotos tem um obelisco, com uma águia em cima, né? Uhum. Verdade, verdade. Então, esse é um monumento que o mestre Glass me disse para fazer. Tá? Que é esse monumento é pós mestre Laxmi, né? Então, aí aparece o obelisco. Agora, vamos pensar assim, ó, o mestre Samuel fala, faça um monumento ao Cristo cósmico. O mestre Laxmi tem uma íntima relação com o Cristo cósmico, né? Se a gente vai no Matrimônio Perfeito, ele é um desdobramento do Cristo. Uhum. Certo? E o obelisco, o que que ele poderia nos estar indicando? Né, se a gente vai na cultura egípcia, o que simboliza um obelisco? Representa o poder, representa a vontade, Sim, mas e, claro, também é um símbolo fálico. mas é um monumento ao Deus. Apolo? Não, Não, Apolo, agora é perdão. grego, tá? Deus Ra, Deus Ra, claro. Ra, claro, Ré, Ra. desculpe. Aham. É que para mim já tá tudo misturado, já é tudo. Beleza, tudo a mesma coisa, certo? Mas é o monumento ao Deus Ra, é um monumento solar, né? Sim, Então, que ficaram já desde aquela época, vai preparando, né? Alguns sim. eu sinto como que é parecido às experiências internas, né, que a gente falava agora há pouco. Elas são como sinais, né. Em alguns momentos específicos você precisa, né. Quando você vai viajar, você não tem cada 10 metros que diz, a 1 quilômetro está São Paulo, a 2 quilômetros São Paulo. A gente vai de vez em quando precisa de um sinal, para Uhum. dizer se a gente está em bom caminho, se tem um alerta, né. Não, na próxima, para quem vai para São Paulo, ou quem vai para Manaus, para a Amazônia, para dobre à esquerda, dobre à direita, né, siga de frente. Então a gente precisa desses sinais. Aí entra a essencialidade de ter experiências esotéricas. E para ter as experiências esotéricas, a gente falava agora há pouco que elas vêm de Deus, mas tem um pequeno detalhe que nos corresponde, que é estar preparados para poder assimilá-las. Daí vem Sim. tanta importância das práticas, né? As práticas, o banho de planta, os mantras, a meditação, ter tranquilidade mental, ter um momento de silêncio, ficar olhando a natureza, porque essa é a parte que nos corresponde a nós, nos permite que quando Deus nos fale através da experiência, nós podamos assimilá-la, né. Então a pessoa outro dia eu falava com uma senhora que não é gnóstica, ela dizia: "Eu não sonho, faz muitos anos que eu não sonho". Eu falei: "Não, não é que você não sonha, você não lembra dos sonhos", né, Uhum. fala do sonho. Então um gnóstico não tá além disso, né, se nós, eh, prestamos atenção a uma disciplina de vida, uma higiene esotérica de vida, né, tendo certos cuidados, isso vai nos favorecer a que nossas experiências vão ser mais lúcidas, mais claras, não vamos perder esses momentos que o ser vai nos colocar, um sinal de alerta, um sinal de você está indo bem, você está indo muito rápido, você está indo muito lento, isso. Legal. Muito bom.
Bom, eu acho que para finalizar, Fernando, como é que estamos? Temos ainda uns minutinhos? Tranquilo, São, vamos. Aham, tá? Dá? Então sim, tá. Mas mais uma pergunta, ela vai sair um pouquinho agora do que a gente tem falado até agora, mas obviamente tem relação com a parte esotérica, agora digamos, vamos entrar um pouquinho na geopolítica, no sentido de, porque a gente vê que tem muito conflito acontecendo, principalmente aí na região, né, nessa região aí, Oriente Médio, até mesmo a parte da Ásia, né, quando a gente ouve falar da China, muitos rumores de conflitos, e dois grandes conflitos acontecendo, de certa forma, né, Israel uhum, contra Irã, e, enfim, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, etc. Ou Rússia contra a Ucrânia, enfim. Isso é um tema um pouco polêmico, mas na verdade eu queria trazer para a parte esotérica da coisa em si, não para falar sobre o que está acontecendo, quem está certo, o que está errado, isso não é isso que a uhum, gente quer. Porém, uma coisa que eu percebo que o mestre Samael ensina para nós em relação a esses conflitos, eles só ocorrem porque dentro de nós existem certos conflitos também, né, internamente, ou seja, só ocorrem esses conflitos. E sei lá, eu queria perguntar, pensando no contexto, por exemplo, vocês que estão um pouco mais próximos, presenciam, percebe? A gente está aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê tudo isso, a gente percebe que está meio estranho, né? E às vezes muita gente relaciona isso com os momentos que você falava da densidade do planeta, né? Os momentos que a gente está vivendo agora, que são mais pesados e fazem com que é mais fácil para a gente adormecer a consciência, por exemplo. Isso é da perspectiva de vocês, assim, e de acordo com o que o mestre Samael fala, né? Por conta desses conflitos internos, em relação, ou seja, o que está mudando, quais são, por que isso acontece e o que está mudando nas nossas vidas, né? O que vai trazer isso, por que esses eventos estão acontecendo? Uma conversa sobre isso um pouco, assim. tá. Em síntese, é pelo karma da humanidade, o avanço do Kali Yuga, que tem que desmoronar uma série de estruturas da sociedade, é óbvio, que já não se aguentam mais, né? Então, quando o que acontece na sociedade, parecido ao que você falou, a nível de uma pessoa, quando essa pessoa perde totalmente o equilíbrio, o que acontece? Já não tem mais argumentos, ela começa na agressão, né? A gente vê isso digamos, numa discussão na rua, duas pessoas que estão fora de si, e isso pode escalar em um problema. Então tem a questão do Kali Yuga, tem a questão do Sol Lunacius, que é uma força que vem através de uma tensão de outros sistemas solares, chega até nós, e um ponto matemático do planeta gera um desequilíbrio nas massas, né, que é muito favorável essa energia para quem faz o trabalho espiritual, e muito desfavorável para quem segue a corrente adormecido da humanidade, né, do desequilíbrio. Então, no caso daqui, o que eu notaria mais é que as pessoas pensam mais nisso, então elas estão mais involucradas psicologicamente. Isso faz com que a atmosfera do país ou da região se contamine, né? Você vai, por exemplo, num lugar que é mais simples, ou num país que as pessoas vivem mais no momento, não tanto é, com preocupações de todo tipo, a vida é mais leve, apesar de que às vezes a situação ao redor pareça mais caótica, a vida é mais ligeira, né? Outra indício de que a vida espiritual é mais real que a vida física. Você vai, por exemplo, no Brasil, a gente quando viaja para o Brasil se sente muito bem, é muito relax, assim. As pessoas são mais alegres, mais dispostas, né? Aqui existe o pensamento, inclusive outro dia alguém dizia para mim, porque fulano, o vizinho, ele já está pensando em ir para a guerra para defender a França da guerra. Eu falei, que absurdo, o cara pensando em defender e morrer por defender o quê? Se não, nem sequer é uma guerra que tem a ver com a França, né? É uma Uhum, coisa geopolítica, você falava, né? É algo arquitetado por pessoas que não têm o menor interesse nos valores do espírito, não têm interesse na humanidade. Então, como será que essa fascinação consegue tomar posse da mentalidade, das emoções de muita gente, né? Isso foi um caso, né, que a gente escutou. Então deve ter gente que tem isso, outras pessoas que falavam que tem medo de uma nova guerra. Então, pô, é sério. A gente, como não está, a gente está tomando um pouco a disciplina
do mestre Lassim, que dizia de não estar olhando o tempo todo notícias, né? Então a gente olha o necessário para não se contaminar, a gente se informa do que está acontecendo, não está alienado, né? A gente está atualizado, mas não no sentido de olhar 5 horas por dia o tema da guerra e tudo isso, porque isso contamina, né? A gente se informa. E uma coisa agora que é muito importante, que é em referência ao Venerável Mestre Michael e ao Venerável Mestre Sofia, que são mestres que, se a gente vai na história de onde eles estiveram encarnados, eles, em geral, estão sempre presentes, quando há um sol honesto, estão próximo do foco de incêndio lá da situação. Então, vamos dizer assim, são especialistas, são expertos nesse tipo de situação. A situação de guerra, situação de crise mundial, né? Se a gente vê, por exemplo, o caso de Gurdjieff, ele viveu ali a Revolução Bolchevique, ele viajou com o pessoal no meio dos perigos de morte, né? O mestre Samael fala disso, inclusive, quando o guru com grandes bigodes que atravessa regiões perigosas entre lobos com seus discípulos, isso é o Gurdjieff. Então, são mestres especialistas, e isso é super importante. Eu dizia faz uns dias agora para a Andrea, né, falando aqui entre nós, uma conversa entre nós aqui, que vai escutar muita gente, a gente dizia, as pessoas teríamos todos que nos dar conta do valor imenso que é ter 2 mestres com essa precisão para esses momentos. Porque a gente diz, respeitar os mestres, temos que respeitar todos os mestres, né? Aí um postulado do esoterismo, né? O que respeita e honra os deuses, o que quer chegar a ser Deus. Então, temos que respeitar os mestres, logicamente, sim, né? Venerar os mestres, não banalizar o que é a grandeza dos mestres que nos guiam, dos mestres que acompanharam os nossos mestres, mas existem especialistas em certas áreas da vida, como foi o caso se você lembra o mestre Samael, quando ele fala das iniciações de mistérios maiores, então ele diz, quando passei para fazer a 4ª iniciação de mistérios maiores, me assignaram um guru esperto nessa iniciação. Lembra disso? Lembro. Então tem um mestre que é especialista naquela área, né? Então vai ser um mestre que, por exemplo, é especialista nos mistérios da mente, sabe as provas que a pessoa vai praticamente não conseguir sobreviver, como ele vai fazer. Então é um guru para aquilo. Então, nesses momentos que a gente está vivendo, a gente teve o mestre Samael nos anunciou o que estava por vir, né? Nos deu o evangelho crístico de Aquário, o fundamento as práticas fundamentais que nós temos que manter vivas como cultura da gnose para poder sobreviver esse período, né, que está terminando. Vem o mestre Laxmi, e o mestre Laxmi vai enfatizar muito na questão dos sistemas, né? Ele vai dizer, por exemplo, quais são as mentiras do sistema, as ilusões do sistema, como a pessoa tem que tirar a cabeça dos sistemas. Bueno, os estudantes de segunda câmara estarão entendendo. Então ele enfatiza, ele fala, principalmente na Joia 21, ele diz, aqueles que têm a cabeça dentro do sistema, quando os sistemas caem com os sistemas. Porque é lógico, né? E eu sempre conto uma história que é real, é um pouco tragicômica do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso que não tem até hoje quase acidentes desse tipo. Agora está acontecendo porque justamente está no último período, já fim do Kali Yuga. Então a gente teve as grandes inundações do Rio Grande do Sul, mas faz uns anos atrás teve um pequeno terremoto, não chegou a ser terremoto, como é que fala? Tremeu um pouquinho a terra lá em Brasília, lá no Planalto. Tremor chama. Um tremor bem pequenininho, nada, né? E bem como no Brasil, todo mundo falou, não, temos que nos preparar, como fazem os japoneses, né? Então os japoneses fazem treinamentos, né? Quando tem alguém vai morar no Japão, o Anderson deve saber bem dessas histórias, né? Eu escutei do Runor também, que é um missionário que teve por lá, morando lá, ele fala que você tem que ir nos edifícios, que são uns edifícios que se mexem a propósito, né? Mecânico, para você experimentar o que é um terremoto, saber o que você pode fazer, o que não pode fazer. Então, aí quiseram inventar... Desculpa que eu me estendo um pouco, para dar um exemplo lógico. Tranquilo, fica bem à vontade. Então, em Brasília, eles falaram, não, temos que fazer a mesma coisa, vamos experimentar como os japoneses aqui. Então, colocaram uma espécie de aviso que vai ter um toque, né, que fosse tipo uma emergência, e essa emergência queria dizer que eles estavam numa situação de terremoto,
e todo mundo tinha que fazer, como você sabe o que faz quando tem um terremoto, talvez. Você lembra? Se eu sei, eu não sei, nunca É, vivi isso, mas pelo que que me não vem em tinha memória, treinamento, não. Ah, não, não. no seu antigo trabalho, não. Tem Não. que não usar o elevador, não pode usar o Aham. elevador, tem que ir de escada, né? E tem que descer do edifício. E se não Sim, dá sim. tempo, parece que tem que ficar embaixo dos marcos das portas, né? Que é onde tem uma certa proteção. Uhum. Então, o que acontece? Tocaram o alarme lá, você foi em Brasília. Então, todo mundo desce dos edifícios, mas como faz sol e calor no Brasil, todo mundo ficou embaixo do edifício. Né? Então, Aham. claro, se o edifício realmente fosse cair, morreria todo mundo, porque o edifício cairia em cima. Sim. Então, é um pouco tragicômico, né? Mas vamos dizer assim, os sistemas é a mesma coisa. Quando a gente fala dos sistemas do mundo, porque o mestre Lassman insistiu tanto, é porque psicologicamente, quando os sistemas caem, a pessoa cai com eles, né? Porque elas têm todas as esperanças no sistema. E não, nem sequer, por exemplo, ponderaram, me corrija se essa palavra não existe, Sim, ponderaram ponderar. a possibilidade de viver sem esses sistemas. Porque a vida se concentra no que o sistema disse que a pessoa vai ter, disse que a pessoa vai conquistar. Então, quando as Claro. coisas saem desse trilho, a pessoa sucumbe. Então, esse foi um aspecto importante do mestre Laxmi nessa área. E já quando chega no mestre Michael e na mestre Sofia, é quando a gente vê os sistemas caindo. Né? A gente viu os sistemas caindo em 2020. Então, aí, aquele foi um testemunho enorme da precisão. Por quê? Porque a gente vê que, e não quero entrar em detalhes aqui publicamente, mas a gente vê que houve um período de confusão. O que a gente tem que fazer nesse momento? Em muitos lugares, confusão. Né? A gente segue o que o sistema está falando, mas como assim? Se o mestre Laxmi falou que os sistemas eram falsos, né? São sistemas criados pelo ego que vão cair. Então, mas os sistemas estão falando tanto que tem que fazer isso e aquilo. A gente segue o sistema ou não segue o sistema? Aí era um período de prova para o povo gnóstico. E sinto que o posicionamento radical e transparente dos mestres ajudou centenas, milhares de pessoas a não se deixar levar pela pressão do sistema, porque existia uma pressão do sistema, né, para ter uma conduta X, Y. Vocês estarão me entendendo. E os que não entenderem não tem problema, porque Em algum já momento eu vou passou. entender. Em um momento vão Já passou. entender. Mas já passou no sentido, mas não passou 100%, porque é uma situação que ficou, né? Ficou o eco Sim. daquilo. Então, a gente vai vendo agora, em outras áreas, isso continua se apresentando, né? Você continua apresentando e o sistema continua utilizando as mesmas técnicas de pressão, de intimidação. E é muito importante a postura dos nossos guias. Né? Então, vai nesse momento esse reconhecimento do valor que é ter a graça de ter guias espirituais, de ter um mestre que nos vai lá mostrar no momento e vai tirar como é que diz em português? Colocar o peito, né? Sim, vai, Vai vai dar, enfrentar a vai situação. enfrentar. Exato, vai enfrentar. Vai ir na frente, né? Como era antes na guerra, né? Que nas antigas guerras os generais também iam na guerra, né? Participavam. Sim, sim. Certo. Bem, beleza. Então era isso. A questão, talvez redondeando um pouco a pergunta do que está acontecendo agora, é parte disso. Poderíamos dizer também que esses dois focos que você falou correspondem a interesses que existem a nível global, né, coisas que estão acontecendo ali, que são experimentos também do que vai ser a sociedade que eles gostariam de criar, uma sociedade completamente controlada, digitalizada, e, por exemplo, num desses dois conflitos que você citou, foi praticamente no que seria a Europa, a digitalização da identidade das pessoas, né, já passou isso a nível do celular. Então, agora na França, se eu não me engano, nesse mês também estão passando isso para que a pessoa utilize no celular a identificação. Então, a gente vai ficando. Por um lado, parece que a vida ficasse mais fácil, mas por outro, a gente perde liberdade. A gente fica mais nas mãos dependendo de um sistema que controla isso. Por exemplo, os livros, né, os livros gnósticos, ou você tem eles em papel, ou eles são emprestados, porque eles estão numa nuvem ou estão numa máquina que não te pertence 100% o sistema da máquina. Né?
Sim. Existe uma possibilidade que se num momento eles falam, todos esses livros que têm essa palavra X, apagados, e o que for digitalizado você perde, né? Cumpriria Sim. uma profecia que fez o mestre Laxmi em uma ocasião, que ele falou que no fim dos tempos poucas pessoas responsáveis vão ter os livros gnósticos. Olha só, É. interessante. Essa profecia eu não conhecia, não, do mestre. Que incrível. Já acontece, né? A gente já entramos agora a falar das atualidades, né? Do desmoronamento da sociedade, mas já acontece que muitos livros estão sendo apagados das redes da internet, ou os buscadores não te mostram esse tipo de informação, se não é de interesse deles. E faz um tempo, por exemplo, com a André, a gente queria pesquisar algumas coisas de ciência, né? E a gente não encontrava nada que fosse mais antigo que tal data, né? Esses outros livros mais antigos, o que a gente poderia ter uma outra referência de uma outra época, como pensavam eles, a gente não pode mais, né? É um fenômeno real, é grave, é super sério, né? Depender. Eu vivi isso em carne própria, falando, não para falar de mim, da minha pessoa, mas para dar uma coisa. Eu tinha um drive que eu tinha um montão de informação. E um dia conectei com o computador, e o computador, não sei o que deu nele, entendeu que tinha que fazer uma coisa, ele apagou meu drive. Assim, eu perdi, sei lá, centenas de livros e tal. Por sorte, eu tinha isso num outro backup. Mas é tão fácil para o sistema, em um segundo, apagar algo, né? Sim, Que sim. não pertence à pessoa, não pertence Não à pessoa. pertence. Exato. É, Exato. é, legal. Tem mais alguma coisa para complementar ou não? Que eu não sei se eu te cortei. Não, não, era sobre, acho Ah, que o que você falou dos tempos atuais vai mais ou menos por aí. É um conflito onde se está experimentando. Por um lado, é um experimento que eles estão fazendo a nível pequeno. Tem outras coisas rodando nesses lugares, logicamente, que favorecem a certos poderes econômicos. Não é uma coisa que a gente pode dizer um é bom, o outro é ruim. Não é o nosso interesse nos meter nessa área. Inclusive, é uma das coisas que a gente aprendeu com a mestra Sofia, né, de não se meter a atacar. jogar o papel de defensores ou atacar, porque isso faz parte desse sistema, não é nós de nos meter lá, né? Uhum. Porém, a gente vê que tem um desenvolvimento que repercute no mundo inteiro. Aqui, por exemplo, na Europa, para citar algo, os preços da comida dobraram, triplicaram, quadriplicaram, dependendo do artigo, desde a guerra da Ucrânia. Sim, Algumas coisas sem nenhuma explicação lógica, favorece muito a interesses econômicos, né? Mas é a realidade, a gente tem que se adaptar. sim, A humanidade, nesses momentos, também uma coisa inédita na história do planeta Terra, a humanidade não tem praticamente bodhisattvas para lutar por esses valores, porque os que são, o que em outras épocas lutaram pelas resistências, né, dos países, libertadores, tudo aquilo, hoje em dia eles buscam a vida espiritual. Quando eles encarnam, eles ganham como méritos por serviços prestados, o direito de entrar em escolas de regeneração, de ter uma vida cristã e tudo aquilo. Então, eles não vão cumprir esse papel para a sociedade. Então, digamos assim, a sociedade hoje em dia não tem não tem um defensor, né, o Chapolin Colorado, né, quem vai me defender? Não tem. Eles estão as tipo suas próprias jogados à sua própria sorte. E são pessoas que, como não transmutam, não conhecem esses mistérios, também não têm força para lutar contra esse inimigo, né? E eles sim, estão cada dia mais desprovistos de força, os alimentos agora não ajudam na pessoa a ter energia, então a gente vê que a humanidade ficou desamparada, é parte do plano da Loja Branca. Deus, logicamente, sempre olha pela humanidade, mas ele tem que respeitar o karma da humanidade. O que a humanidade mesmo escolheu, Deus vai respeitar. E os uhum, mestres estão colocando a ênfase e a ajuda deles nos que realmente querem fazer um trabalho espiritual, nas pessoas que realmente são sérias, que querem cumprir com os mandamentos de Deus, cumprir com os 3 fatores, com ajudar a obra do Cristo na Terra. Então, eles transferem a ajuda que antes existia para frear certos fenômenos e põem um grupo bastante reduzido de humanidade. incrível. Para finalizar, então, só um comentário, quando você comentou sobre os solonêncios,
eu vi outro dia, não sei se você já viu algum cientista falando sobre isso. Só o mestre. Só os mestres cientistas, obviamente. Mas, cara, eu vi um brasileiro, mas que viveu a maior parte nos Estados Unidos, que ele citou num podcast desses famosos aí que existe no Brasil, conversando com o apresentador, que existe, ele e mais outro rapaz também que é bem famosinho no Brasil, ele comentou o seguinte, que existem vários artigos científicos que não são... ele explicou bem claro isso, foi bem consciente, no sentido de que não está comprovado, mas por questões de análise, vários cientistas, vários artigos, várias observações, né, então, contumazes ali, foi se percebendo que existia uma correlação com eu esqueci o termo que eles usam, mas o Sol ele tem esse ciclo onde ele começa, que nem agora a gente teve recentemente aquelas erupções solares, né, muito fortes. Isso, inclusive, eu comentava com algumas pessoas que a gente deu para sentir que essas erupções solares elas afetaram a psicologia das pessoas em algum nível, para bem ou para mal, né? E como você disse, o Solonenses é algo muito parecido, os Solonenses, né? Isso acontece como se fosse essa ejeção de massa solar, né? Não sei se, na verdade, até não tem muita clareza. Se quiser depois aclarar, me aclare melhor do que eu estou falando aqui. Mas o que eu quero dizer é que eles sabem que quando existem essas erupções solares, existe uma energia, essa energia ela chega no planeta, adentra a atmosfera e influencia a psicologia das pessoas. É um neurocientista que falava isso. Que Totalmente. É incrível, ou seja, esse cara, ele comprovou 100% o que o Messa Mael já falava na década de 50, e o que outros iniciados já ensinaram no passado também, né? Claro. É uma coisa incrível a gente poder ver, ou seja, os caras estão percebendo, os cientistas sinceros, reais, verdadeiros, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, na ciência, assim como em qualquer lugar, na religião, etc., as pessoas, por conta de uma natureza, que se deixam dominar pela natureza egóica, se vendem, né? Claro. E por algum interesse, alguma coisa assim. Então, os sinceros, eles vêm e expressam o que eles estão pesquisando e percebendo, né? É o que eles chamam conflito de interesse. Claro. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, só para citar esse exemplo, né? A gente perfeito, comprova... sim. Aí tem em algum dos livros do Mestre Samael, ele fala disso, que a humanidade, vamos falar no ponto de vista mecânico, ela não faz, ela simplesmente é resultado de certas ondas cósmicas que chegam e isso vão, digamos, incliná-la a atuar de uma forma ou de outra. Né? O que agrava um pouco a situação, vamos dizer assim, que essa força chega e a personalidade do mundo hoje em dia, das pessoas, do mundo seria os sistemas, e das pessoas a falsa personalidade, então essa barbárie é mais, digamos assim, mais monstruosa, vale a redundância, de que em outras épocas, a nível intelectual, a nível, digamos, de crueldade, né? O que fazia, digamos, de contrapeso a isso, em outras épocas, eram os bodhisattvas que estavam encarnados e lutavam pela justiça, pela liberação social, utilizavam essa energia para algo também positivo, né? No fundo, existiam coisas muito negativas, mas eles diziam, bom, vamos fazer algo positivo do negativo, vamos aprender algo, vamos implementar algo na nossa sociedade, né? E isso agora a gente vê que não acontece mais, né? Cai e continua caindo. É verdade isso. Agora, você falando sobre isso, é claro, às vezes eu até consigo pensar em algumas pessoas ao redor do mundo, assim, algumas pessoas que eu já vi, mas que não chegam talvez ao nível desses mestres, obviamente, não chegam ao nível desses mestres, mas que tentam ajudar as pessoas, assim, enfim, mas você pode, não tenho clareza, né, mas eu consigo pensar em algumas pessoas que têm essa atitude de tentar despertar em algum nível, falar assim, ó, isso aqui não tá me cheirando bem, esse negócio aqui que tá acontecendo aqui, né, existem algumas pessoas, mas é como você disse, ou seja, muito provavelmente não são os mestres eles estão focados agora, estão dentro de uma escola esotérica e focados em ajudar aquelas pessoas que precisam ser ajudadas, né, de fato. Olha, eu vou te dizer algo aqui, que eu não sei se eu tenho a última resposta, e talvez eu esteja generalizando muito, pode haver casos, lógico, exceções, né, exceções ao caso, mas, por exemplo, quando houve a invasão nazista aqui na França, e houve um movimento de resistência,
A gente vê os depoimentos dos resistentes hoje, e eles falam, nós éramos muito poucos, não eram as massas que queriam a revolução e expulsar os nazistas e parar os crimes, eram uns pouquíssimos. As massas, elas tanto iam aplaudir os nazistas, como depois foram aplaudir quando nós liberamos, eram as mesmas massas que iam fazer as duas festas, né? Então a gente vê o que seria a parte mecânica da sociedade, que é enorme, e pouquinhos que dizem, não, isso aqui a gente não pode tolerar, já basta, né? Eu vou me sacrificar para ensinar, né? Hoje em dia a nossa luta é uma luta pacífica, logicamente, né? Um gnóstico é um guerreiro pacífico. Nossas armas é o amor e é o ensinamento, né? A doutrina do Cristo. Mas em outra época, como era a invasão nazista, aí a guerra era espiritual e era física também, né? Depende das pessoas. Então, aos poucos. Por um tempo, eu vi algumas pessoas, que não digo que não existem exceções, que eu achava que eram também pessoas muito fortes revolucionárias, porque elas apontavam aos problemas do sistema, Sim. ok? Vi pessoas assim, É por aí que principalmente nos Estados Unidos. Eu não estou falando nesse nomes, sentido, né? sim. Eu já É nesse sentido entendi. que eu me refiro. Entendi. Eu vi nos Estados Unidos algumas pessoas que disseram, olha, se isso está errado, errado, errado. Mas depois de muita reflexão e também ajuda de outros pontos de vista, por exemplo, a Andrea, como mulher, vê outras coisas que às vezes o homem não sozinho não enxerga com os mesmos olhos. Eu comecei a chegar a uma conclusão que várias dessas pessoas também jogam um papel para o sistema. Apesar de que aparentemente eles lutam contra o sistema, eles jogam um papel para formar a dualidade do sistema. O sistema precisa ser dual. Então, por exemplo, X, um partido que tem, digamos, contravalores que nós apreciamos, espirituais, para ele existir, ele também precisa do outro que diz que ele está tudo errado e faz um peso contrário. Não sei se você está me entendendo, não posso citar nomes aqui, não nos convém. Sim. Mas essas pessoas, onde que a gente descobriu isso? Entre outras coisas. Porque elas apontavam muitos problemas, mas não apontavam os problemas essenciais. Primeiro, por exemplo, eles não falam de uma solução interna, pessoal. A maioria. Deve ter exceções, tá? A maioria. As exceções eu não vamos deixar de lado. Deve ter gente honesta, lógico que tem, Sim, mas sim. alguns não. E outros, eles apontam todos os problemas, mas a solução que eles oferecem é o partido A. Entende? Uhum. Eles falam, olha, o partido B está fazendo isso, isso, aquilo, é horrível, vai acabar a família, vai acabar a religião, vai acabar o direito, vai acabar tal. Então, qual é a solução? Eles falam, não, a solução é o menos pior, e o menos pior é o partido A. Tá bem? Aí você vê Uhum. que eles, no fundo, trabalham para o sistema. Porque as pessoas continuam pensando que em 4, 5 anos vai ter novas eleições e votando para o partido A, as coisas vão melhorar. Então perdem 5 anos da vida dela xingando o partido B e acreditando que em 5 anos vai entrar um presidente ou quem sabe, e que ele vai solucionar todos os problemas. Uhum. Sim. Claro, claro. Muito claro, realmente. Bom, eu acho que a gente já conversou bastante. Claro, daria para seguir um Beleza. pouco mais. Vamos para outra vez. Eu acho que é exatamente, ou seja, eu sempre vou fazer da mesma forma como eu fiz com todos os entrevistados. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade, Fernando, porque foi muito produtivo, muito legal. E agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo e a gente produzir esse conteúdo, né? Para quem se interessa por esses temas profundos do autoconhecimento, da despertar, do esoterismo crístico. E aí, agora eu deixo contigo, se você quiser fazer alguma consideração final, comentar alguma coisa, fazer um Sim, agradecimento, fica reforçar à nosso vontade. agradecimento, Alan, sua iniciativa, parabenizar pela iniciativa de ter um canal, uma porta que se abre para os que queiram se
documentar do que é a Gnosis, do que é o testemunho da missão da Gnosis, alguns testemunhos, né? Que isso sempre é uma fonte de levar um pouco mais de luz para o mundo, uma esperança que tem um fundamento numa vida espiritual, né? Não uma esperança, digamos assim, mecânica, senão uma esperança que seria a antessala de uma realização espiritual. Então, parabéns e muita força aí na sua missão com a sua esposa, com a sua comunidade por aí. Estamos sempre pensando em que podemos ajudar e servir, assim que agradecemos também esse convite. Logicamente, estaremos dispostos para uma nova atividade. Um abraço grande para vocês. E o pessoal que está escutando, por favor, aí, deixe o seu comentário. E vamos para colocando cada dia mais empenho na nossa própria obra espiritual. Muito bem. Agradecemos demais, Fernando. Obrigadão. Mesma coisa, ou seja, muita força aí para vocês também na missão que compete aí na Europa, na França. E, bom, no próximo local, cidade que vocês vão se encontrar aí, por aí, né? Fiquem bem aí. Um abração para André também. E para a Irmandade aí da França. Pode mandar um abraço por nós aí, por gentileza. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando até agora, os guerreiros, né? Imagino que o que deu aqui? Já deu umas 2 horas quase, mais ou menos, de conversa. E para finalizar, eu peço mais uma vez, né? Façam deem aquela ajuda para a gente, deem o like, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam, né? Que isso ajuda muito a gente levar essa mensagem a todas as pessoas que se interessam por esses temas. Um abração a todos e até a próxima. Tchau.